Alegria de começar mais um dia, que seja um dia abençoado. E para ser abençoado é tão gostoso participar desse programa Bênção da Manhã e de modo especial esse instante, esse pequeno momento da Academia Marial. A gente está conversando, já entramos nesse tempo bonito da Quaresma, da campanha da fraternidade, que nos faz sempre debruçar sobre o outro, sobre o irmão, sobre o próximo. E principalmente nessa campanha agora, que vai nos fazer refletir sobre algo muito sério, poderia até causar tristeza se não houvesse esperança no coração, a questão da fome. Mas nós queremos olhar sempre para Nossa Senhora, porque ela é fonte, ela alimenta a nossa vida. E tenho aqui, mais uma vez, a alegria de conversar com o irmão Afonso Murado. Irmão, seja bem-vindo ao nosso programa Bênção da Manhã, Momento da Academia Marial. Muito obrigado, Padre Ulisses. Olá, meu amigo, minha amiga. Que bom poder conversar com você sobre esse tema tão bonito e fascinante. Como é que a gente vai viver essa quaresma, irmão, com esse desafio tão grande desse tema da fome, entende? E lembrando sempre aquelas palavras de Jesus aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Como que podemos fazer uma caminhada sinodal durante essa quaresma? Primeiro, é bom lembrar que a quaresma é um tempo de apelo à conversão. Sim. E a conversão, ela tem vários lados. Tem um lado da conversão pessoal, que é muito forte na quaresma, que é o quê? A gente abandonar hábitos egoístas, hábitos que às vezes não fazem bem nem para a gente nem para os outros. Sim. E muitas vezes a gente nem tem consciência deles, né? Por exemplo, quantas vezes na relação familiar as pessoas não dão bom dia uma para as outras, não se olham com carinho, tá entendendo? Não pede desculpa. Exato, ou então a pessoa já começa reclamando, porque você esqueceu disso. Então, cultivar atos de cuidado, de atenção, por exemplo, é um grande gesto de conversão, né? A conversão relacional. Depois você tem um lado da conversão que é a conversão ecológica, que o Papa Francisco fala no Laudato Si. Ecológica. Ou seja, a gente abandonar aquela ideia de que os outros seres, as outras criaturas são meras coisas e também desenvolver um espírito de cuidado que se mostra na economia da água e da eletricidade, evitar de produção de resíduos, cuidar do espaço que está próximo a você, se engajar em causas socioambientais. Isso é a conversão ecológica. Exatamente. Quanto mais eu cuido do meu entorno, de tudo aquilo que me rodeia, não é mesmo? Vai dando para mim exatamente uma sensação, né, de que essa casa é minha, me pertence, né? E eu tenho responsabilidade por ela. E também tem a conversão pastoral que o Papa Sim. Francisco fala no primeiro documento dele, a Alegria do Evangelho, que é um apelo para toda a igreja de não estar voltada só para si própria, mas para entrar no movimento de igreja em saída, né? E o Papa Francisco fala uma coisa muito séria lá. Ele fala que as estruturas, os horários, tem que estar tudo em função da evangelização. E aqui eu me dirijo a você que exerce alguma função especial na igreja. A conversão inclui também isso. Eu costumo dizer que às vezes a gente pesca no aquário. Ou seja, você fica fazendo todas as atividades pastorais em função de quem já está lá dentro. Mas sim. Esquece de que há todo o mundo a evangelizar, no seu próprio bairro, na sua própria cidade. Isso exige da gente conversão. Então, a quaresma, ela vai dando para a gente dimensões da conversão. E a campanha da fraternidade serve para isso. Ela tem um tema social que diz, o que a gente pode fazer, mudar atitudes, gestos e comportamentos para ajudar a aliviar a dor, o sofrimento, seja da natureza, seja de outras pessoas. Daí entra o tema da fome, né? E aí, como é bonito ver que o grande ideal cristão está lá em Atos 2 e Atos 4, não havia necessitados entre eles. Não havia ninguém passando fome. Exato. Isso é muito importante, entende?
E ele está falando para nós, né? A quaresma não é só tempo penitencial da gente se arrepender do passado, mas é direcional, é a gente apontar certas direções nas quais a gente tem que realmente investir a vida da gente, sonhar e ajudar. Uma curiosidade, irmão Murado. Nossa Senhora, a gente pode falar que ela também teve conversão? Isso pode escandalizar alguns de vocês. Mas aí a gente precisa entender que a conversão na Bíblia não é somente passar do mal para o bem. Esse é o principal alerta que aparece nos profetas, por exemplo, mas também a conversão é de um bem para um bem maior. Nesse sentido que a gente pode dizer que Maria também passou por certos processos de conversão. Por quê? Porque ela caminhou na fé. Vamos dar um exemplo. Ela era uma piedosa mulher judaica. O judaísmo dizia que sempre que você encontrasse perto de você uma pessoa que tivesse uma doença na pele, que eles chamavam de lepra, o que você tinha que fazer? Você tinha que gritar, leproso, leproso, e ninguém chega perto. O que Jesus faz? Ele chega perto do leproso, toca no leproso. Claro que os discípulos dele não faziam a mesma coisa, mas entenderam que havia uma dignidade do doente que era preciso respeitar e levar em conta. Certamente. E ela teve que aprender isso também com Jesus, entende? Por mais santa que ela era de fato, havia algumas coisas que foram se desenvolvendo no caminho. Não, basta dizer, eu acho que a própria anunciação foi uma conversão. Quer dizer, eu vinha com a minha vidinha tranquila, piedosa, de boa mulher judia, né? De repente se apresenta um desafio. É uma verdadeira conversão, eu direcionar a minha vida para aquilo que Deus está pedindo de mim. O mais que Deus pede para a gente, né? Então você às vezes diz assim, eu não preciso nem confessar porque eu faço tudo direitinho, sigo as coisas da igreja direitinho, mas a pergunta é, qual é o mais que Deus está te pedindo nessa quaresma? Aonde você pode viver mais intensamente o Evangelho de Jesus? Eu acho que essa era a pergunta que Maria sempre se fazia. Olha a questão do sábado. O sábado era muito importante para os judeus, porque marcava a diferença dos outros povos, porque era o sinal da fidelidade e aliança. Jesus chega e diz, olha gente, o sábado é muito bom, mas ele não é o mais importante. O mais importante é a pessoa humana que necessita. Aquela famosa frase que o sábado, o ser humano não foi feito para o sábado foi feito para nós. Você imagina o que significou para os discípulos de Jesus? Era uma conversão radical. Virada de cabeça e falar, poxa vida. Então é nesse sentido que a gente pode dizer que todos os discípulos e discípulas de Jesus, e Maria também, fizeram esse processo. Não é que eles estavam errados, mas é que abriu mais a perspectiva e eles perceberam que Jesus estava pedindo algo mais e responderam. Bonito na conversão de Nossa Senhora é exatamente quando o evangelista diz, né? Maria guardava e meditava todas essas coisas no seu coração, né? Ou seja, ela estava aberta, mesmo quando talvez não compreendesse de imediato o que poderia estar acontecendo, mas assim aberta para aquilo que Deus ia revelando para ela, né? Eu acho muito importante essa dimensão dessa conversão. E aí então a gente quer viver a quaresma, a gente quer chegar à Páscoa, né? E que a gente pede a Nossa Senhora uma coisa que ela teve muito forte nela, a sensibilidade diante da necessidade do outro, principalmente essa necessidade fundamental, a fome. Que ninguém passe fome jamais ao meu redor. E isso significa somar as nossas atitudes individuais, quem está perto da gente, que a gente pode ajudar, ações comunitárias, quanta coisa bonita aconteceu durante a pandemia, de iniciativas de comunidades concretas para ajudar as pessoas que estavam com fome, e favorecer iniciativas dos nossos governos locais, estaduais, federal, de combate à fome. E até ajudar a educar as pessoas para utilizar bem os recursos que recebem para uma alimentação de qualidade, para não entrar nessa onda consumista. Desperdiçando. Sabe? Então, tudo isso faz parte, eu acho, desse apelo de Deus para nós nessa campanha da fraternidade. E Maria vai nos dar a luz, a sabedoria para a gente vivenciar uma resposta que seja de construção da fraternidade. Que bom.
Muito obrigado mais uma vez, irmão Murad. Aí, obrigado a esse momento que a bênção da manhã oferece para nós. Um grande abraço, Nossa Senhora acompanhe você ao longo de toda a quaresma para ter também uma feliz Páscoa alimentado por Jesus.